Graças a Deus. Quer cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor? Amém? Glória a Jesus. Ebenezer, não é? Até aqui o Senhor nos ajudou e sempre vai ajudar. Amém? Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que cada dia, a cada momento Ele está connosco. Glória a Jesus. E nós já podemos sentir a sua presença, já podemos sentir, nos alegrarmos nele, não é? É bom estarmos aqui. Amém? É bom estarmos aqui. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ainda vamos só fazer uma oração. Eu vou pedir talvez ao pastor Luís Reis. Pode fazer uma oração, se faz favor. Que é para... Senhor... Render ações de graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que tem dado a nossa vida, tem dado esperança, tem dado paz, alegria, tem dado uma razão válida para vivermos, Senhor. Obrigado porque somos a tua igreja, obrigado porque nos permites e nos trataste com o teu Espírito Santo, e nós somos teus, Senhor. Deus para te adorar, Deus para te servir, Deus para proclamar a verdade gloriosa da tua palavra do teu Evangelho. Nesta noite, quando vamos ouvir a tua palavra, possas dirigir o teu servo, abençoá-lo, usá-lo poderosamente, para que a tua palavra venha ao encontro da nossa necessidade, traga renovação espiritual, traga fortaleza, traga edificação, Senhor. Traga bênção e traga resposta para aquilo que nós precisamos ouvir e receber da tua parte. Por isso, opera, Deus. Por isso que nós agradecemos no nome de Jesus e pela tua eterna e grande glória. Amém. Obrigado, pastor Luís Reis. Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, não é? O nosso culto faz parte da oração, o louvor, ouvir a palavra de Deus. E o Senhor sempre nos edifica pela sua palavra. Toda a palavra, ela é proveitosa para corrigir, para exortar, para consolar. Ela edifica, ela constrói, ela pode ser ensinada, amém? E todos nós temos alguma coisa da parte de Deus para contribuir para a igreja, não é? Não é copiarmos uns aos outros, mas é fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos, amém? E isso é que é proveitoso. O Senhor, Ele sabe o que faz. Nós acreditamos que o nosso Deus é sábio, amém? Ele sabe o que faz, graças a Deus. E hoje tenho um tema assim um pouco agradável, não é? E é simples, mas vamos se meditar um pouco nele. Então aqui uma frase que é dar valor à presença de Deus. Dar valor à presença de Deus, não é? E fica a pergunta, quem é que dá valor à presença manifesta de Deus? A presença de Deus é alguma coisa real, alguma coisa que se sente, que se manifesta. Não é uma ideia, não é psicológico, é real. E quem é que dá valor a essa presença de Deus? Quem dá valor à presença de Deus é o próprio Deus. Por isso eu tenho que falar nisso. Se Deus dá valor à sua presença, então é um assunto que nós devemos dar atenção. Então, a manifestação da presença de Deus é um ato exclusivo da divindade. É Ele que se manifesta, né? Ninguém o obriga a manifestar-se. Deus faz como quer, é alguma coisa voluntário, é exclusivo dele. E é a própria Trindade que tem todo o prazer e o próprio amor entre si, valorizando sobremaneira a presença real de Deus. Deus dá valor, valoriza a presença, não é? Valoriza a manifestação da presença. Vamos ler em Marcos 1,35. Evangelho de Marcos 1,35. Só este versículo. Diz assim a palavra de Deus: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E está a falar do Senhor Jesus. Ele saiu de casa. Jesus saiu de casa, saiu do seu conforto, largou o seu descanso, largou o seu sono e retirou-se para o meio da escuridão. Ainda estava muito escuro,
não é? Ele foi para um lugar deserto. E ele fez tudo isso para quê? Não é que ele não gostasse de descansar e dormir e de estar no seu conforto, como todos nós gostamos. Ele fez esse sacrifício voluntário porque ele queria ter um encontro com o seu pai. Ele procurava estar a sós com o seu pai. Ele esforçava-se, ele valorizava essa parte. Por isso o Senhor Jesus, ele fez isso. Ele procurava a presença do Pai, amém? Graças a Deus. E não só Jesus procurava a presença do Pai, a presença de Deus, também o Deus Pai e Deus Espírito também procuraram a presença de Jesus, procuraram ficar perto de Jesus, procuraram declarar o seu amor, o seu agrado por Ele. Nós podemos ver em Mateus 3, 16 e 17, estes dois versículos. Evangelho de Mateus 3, 16, 17, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A versão King James diz: Em quem muito me agrado. Né? Então, foi uma oportunidade para o Espírito de Deus descer sobre o Senhor Jesus. Foi uma oportunidade para o Pai também, por palavras, mostrar o seu agrado no seu Filho Jesus. Então Deus agrada-se também, Deus ama, Deus é amor, Deus é comunhão, não é? E Deus manifesta-se, não é? Mas não só Deus tem intimidade entre si, porque é uma trindade, e Deus também quer que o homem desfrute e valorize esta presença. Não é só Deus que fica valorizando, Ele valoriza, Deus valoriza. E eu gosto de valorizar aquilo que o Senhor dá valor, amém? Não é aquilo que nós pensamos, é aquilo que Deus dá valor. Mas Deus também quer que o homem desfrute e valorize esta presença. Evangelho de João, versículo 28, 12, 28. Capítulo 12, 28. Graças a Deus. Disse Jesus em oração: Pai, manifesta o teu poder. Veio então uma voz do céu que dizia: Já o manifestei e voltará. Isto é outra tradução. Pai, glorifica o teu nome. Então havia uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E versículo 29. E a multidão que ali estava ouviu aquela voz. Uns diziam... Eu tenho a tradução Bíblia para todos, edição comum, mas pronto. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Versículo 30. Versículo 30. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então não foi por causa de Jesus que aquela voz veio. Aquela manifestação divina veio por causa de nós, manifestando-se para nós. Porque Deus quer se manifestar à nossa vida. Amém? Deus quer se manifestar à nossa vida. Eles não compreenderam, pensaram que era um trovão, pensaram que era um anjo que tinha falado. Não, aquela voz era a voz de Deus, a voz do céu para o homem. Deus não faz exceção de pessoas. Deus quer que o homem o conheça. Deus quer se manifestar ao ser humano. Deus quer que as pessoas tenham uma experiência verdadeira e real com Ele. Amém? É isso que faz sentido à vida do cristão. É isso que faz sentido. Por amor a vocês, né? Porque Deus nos ama, por isso Ele quer se manifestar a nós. Ele é que nos amou primeiro. Ele é que deu o primeiro passo para se aproximar de nós. Então Ele é o principal interessado em manifestar a sua presença em nós. Ele é o principal manifestado, é manifestar a sua presença em nós. E por causa disso, Jesus, ele orou assim a Deus. E nós sabemos que Jesus, qualquer coisa que ele pedia ao Pai, o Pai ouvia e respondia. E ele fez esta oração assim. João 17, 22 a 24. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória que me deste. Então onde Jesus está,
Não é? Ele quer estar onde nós estamos, estou bem, nós queremos estar onde Jesus está. E onde é que Jesus está? A sua presença quer se manifestar, a sua glória está presente. Diz, para que vejam a minha glória que me deste. Para que vejam, não é para que tenhamos uma ideia da glória, é para que experimentemos a glória de Deus. Amém? Porque Jesus, amém, ele manifesta a sua glória à sua igreja. Glória a Deus. E o Pai ouviu esta oração. Sempre houve. E o que é que aconteceu? No dia de Pentecostes, não é? Os irmãos conhecem, em Atos 2, 3, 4 e 13, diz que o Espírito Santo desceu, aquela glória de Deus desceu, não é? E eles foram revestidos de poder, eles tiveram aquela experiência maravilhosa, não é verdade? Eles entraram naquela plenitude, graças a Deus, não é? E falaram línguas e novas línguas, línguas estranhas e toda aquela manifestação divina. O que é que foi? Foi a resposta do Senhor Jesus, foi a manifestação de Deus à sua igreja, aos primeiros cristãos. Graças a Deus, amém? Isto é maravilhoso, esta presença, e nós não podemos perder esta noção, que a igreja começou assim, debaixo da manifestação poderosa e maravilhosa da presença de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Foi uma dispensação nova, não é? Esta parte da graça. O Espírito Santo veio morar em nós. Mas no Antigo Testamento já existia, porque Deus é o mesmo. Ele sempre teve este desejo de manifestar a sua presença ao homem. Então Deus disse a Moisés, deu as instruções para ele construir uma arca em madeira da cássia e ferrar com ouro puro e pôr 2 argolas e pôr uns varais para transportar, umas varas para transportar a arca. E essas varas nunca deveriam ser retiradas. Porquê que nunca deviam ser retiradas? Porque aquela arca devia ser transportada com o povo de Israel para onde quer que o povo andasse. Ou seja, Deus queria que a sua presença acompanhasse o povo em todo o tempo. Foi isso a vontade do Senhor, em todo o tempo. Então tinha que estar sempre pronta para ser transportada, porque o Senhor queria estar no meio do seu povo. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vem uma parte desagradável que nós também temos que pensar, e chocante. Israel perdeu a arca. Perdeu a arca de Deus, Israel. Amém? Ela foi levada de Israel pelos filisteus. E não foi pela vontade de Deus, mas foi por culpa de Israel que deixou de reverenciar e de desejar, de adorar a Deus e de estar na sua presença, amém? Eles perderam a arca, porque Deus é santo. Deus tem princípios. Deus olha para as nossas atitudes. Não vale tudo, amém? Quando estamos na presença de Deus, não vale tudo, amém? Deus vê o que nós fazemos. É oculto também. O Senhor conhece todas as coisas, até as intenções do nosso coração, amém? Isso conta para Deus. Isso conta para Deus. Não é apenas a postura de cada um de nós, mas é a postura de cada um de nós diante de Deus e diante uns dos outros. E Deus toma isso em conta, amém? Deus toma isso em conta. E porque Israel tinha o culto, não é? Os sacerdotes que ministravam no culto, o sumo sacerdote ali, não é? E estavam aquele culto todo cheio de cerimónia. Então eles descuidaram as suas vidas. Eles não tiveram cuidado com as suas vidas. E não foi coisa boa para eles. Não foi coisa boa para eles. Podemos ler na 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 e 29. E o 29. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 e o 29. Glória a Jesus. Eli estava a ficar muito velho e ele ouvia contar o mal que os seus filhos faziam a todo o povo de Israel e que eles dormiam com as mulheres que trabalhavam à entrada da tenda do encontro. Graças a Deus. E também o 29? Versículo 29. Porque é que então faltam ao respeito devido aos sacrifícios e ofertas que eu estabeleci? Porque é que tu respeitas mais os teus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes dos sacrifícios que o meu povo me oferece? Ou seja, a corrupção, não é? A corrupção. Parecia um culto a Deus, cerimónia a Deus, o sacrifício dos animais, todas aquelas coisas, não é? Mas quem ministrava no culto deixou de ter temor a Deus. Deixou de ter temor a Deus. Eles dormiam com mulheres assim, não é? Como se isso não fizesse mal nenhum, como se Deus não visse isso, como se a arca não tivesse presente, não é? Um deles até era casado,
até era casado, e a sua esposa estava grávida, mas mesmo assim, sem vergonha, não teve problema nenhum, não é? Era assim que procediam. Eles roubavam as ofertas que o povo trazia a Deus, não é? Claro que eles tinham direito a uma oferta, mas eles ficaram com ganância, eles começaram-se a assenhorar das coisas e até com violência, não é? E pronto, e o pai, Eli, o sumo sacerdote, sabendo todas essas coisas, não repreendeu os filhos e não destituiu os filhos, não é? Porque não havia aquele temor a Deus, porque amava mais a Deus, aos filhos do que ao Senhor. Amém? E é aqui que está o ponto. O que é mais importante para nós? O que é que nós estamos a dar valor? Amém? Se é o culto ou se é Deus? Se é a cerimónia ou se é ao próprio Deus? Amém? Porque se for ao próprio Deus, nós vamos ter temor. Amém? Nós vamos fazer as coisas com cuidado. Amém? Não é porque o Senhor está a ver. Amém? E Ele quer abençoar a sua igreja. Neste caso, o Senhor não abençoou. E os três morreram. Os três morreram. E a arca foi levada pelos filisteus. A arca foi levada pelos filisteus. A presença de Deus foi roubada. Amém? E isto é uma advertência para nós, porque a presença de Deus pode ser roubada da igreja por causa das nossas atitudes. Podemos ter a cerimónia, podemos ter o culto, podemos ter toda a forma, toda a posição, mas Deus não se impressiona com isso. Ele impressiona-se com a atitude do nosso coração, com a nossa adoração a Ele, com a nossa entrega a Ele, com o nosso quebrantamento diante dEle, com a nossa obediência ao Senhor. Esse é o verdadeiro culto a Deus, amém? Um coração contrito e quebrantado Ele não despreza, graças a Deus. A arca foi levada. Foi uma desgraça para Israel, porque a arca significava proteção, significava vitória, significava bênção, derrota dos inimigos, não é? Eles ficaram sem a presença de Deus. Oxalá isso nunca aconteça connosco. Guardemos a presença de Deus, demos valor à presença do Senhor. Não é a forma das coisas em si, mas é o próprio Deus, amém? É o próprio Deus, amém? O Senhor uma vez disse a palavra do Senhor diz que quem ama a Deus deve amar também ao seu irmão, não é? Porque quem não ama seu irmão, como diz que ama a Deus, é mentiroso, não é? Então nós temos de ter cuidado como nos tratamos uns aos outros. Isto vale tudo. Não importa, já tenho uma posição. Não importa, sim. Mais cedo ou mais tarde a presença de Deus sai da igreja, sai da nossa vida. E ficamos como o povo de Israel, que eles tinham a arca, no início tinham a arca, pensava que a arca iria protegê-los, eles até gritaram com grandes gritos, nós temos o nome de Jesus, pensando que vamos avançar para a frente, mas se ofendermos o Espírito Santo de Deus, se nós ofendermos ao Senhor, amém? O que é que acontece? O Senhor não é por nós. É apenas a forma, é apenas o nome, mas não está a presença. Não está a presença. Os demónios estremecem, não por causa apenas do nome de Jesus, mas por causa da presença do nosso Deus, da unção do Santo que está sobre a nossa vida. Amém? Isso é que marca a diferença. E a igreja precisa de cuidar desta unção, desta presença, desta glória que o Senhor deu à sua igreja. Amém, irmãos? Isto faz a diferença. Então a arca foi roubada, foi levada lá pelos filisteus. Mas sabem de uma coisa, a arca, ela defende-se sozinha. Ela tratou dos assuntos e dos inimigos, não é? Ela tratou lá dos ídolos, lá dos filisteus, tratou deles. Humilhou-os, mostrou que só Ele é Deus, não é? Ela tratou também de regressar a Israel sozinha. Ela fez isso. 1 Samuel 6:12. Primeiro livro de Samuel 6:12. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Vacas que estavam a amamentar os seus bezerros. Vacas que nunca tinham tido jugo, não conheciam aquele caminho, não estavam habituados a carregar um carro novo, foi o caso, não estavam habituados a andarem emparelhadas as duas. No entanto, elas levaram a arca para Israel. Foram direitinhas, andando e berrando. Berrando porque não o queriam fazer, queriam voltar lá para os bezerros que estavam a amamentar, não é? Mas o Senhor tinha pressa de ir para Israel. O Senhor queria abençoar o povo de Israel. O Senhor queria que a sua presença voltasse para o povo de Israel. Amém? Voltasse para o povo de Israel. Então, Deus tem pressa, Deus quer que a sua glória, que a sua presença, amém, que as suas maravilhas, que os seus milagres, que a sua unção volte à sua igreja, amém?
Não só o ritual, mas a presença do Senhor, porque isso marca a diferença. Uma casa onde não há pão, pode ter muita coisa, mas não há pão do céu, não há presença, amém? A presença faz a diferença. A presença faz a diferença. Então a arca voltou para Israel. Voltou para Israel. E o que é que Israel fez? Nada. Eles deixaram a arca bem quietinha por 89 anos no seu lugar. Ficou ali. Ficou ali de parte. Eles a fazer a vida deles, mas ficou ali de parte. 2 de Samuel 6:12. Segundo livro de Samuel 6:12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. Gosto muito deste versículo. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Naqueles 3 meses trouxe uma abundância de tudo. Diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. A bênção começou-se a manifestar. E quando Davi via aquilo, disse: é cara a arca, nós precisamos da arca. Temos que levar a arca connosco, não é? Ainda que tenha que ser trazida com regras, ainda que tenha que haver temor e respeito à arca, mas vale a pena pagar o preço, porque ela traz bênção. A presença de Deus traz bênção. Amém? Graças a Deus. Então Davi trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi com alegria. Com alegria. E diz a palavra do Senhor que todo o povo jubilou e festejou com alegria. E Davi saltava e dançava com grande alegria diante da arca. Amém? E Deus prosperou o reinado de Davi, sossegou de todos os seus inimigos em redor, não é? Graças a Deus. Grande bênção, porque a arca voltou ao povo de Israel. Glória a Jesus. Mas não se fica por aí. Mais tarde, o seu filho Salomão, ele ainda fez mais. Ele construiu uma casa para a arca. Ele construiu um templo, não é? E trouxe a arca para dentro do templo. E nós vamos terminando a ler este versículo, 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele, diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Versículo 13 e 14. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A casa do Senhor, graças a Deus. Glória a Deus. E não podiam os sacerdotes terem-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Houve um presente. Vejam, quando o povo teve a atitude certa, deu valor à arca, amém? Deu valor, sim senhor, eles sacrificaram de coração, de uma maneira abundante, fizeram um culto de uma maneira abundante, de uma maneira, não uma maneira restringida, mas deram tudo a Deus, uma multidão de animais sacrificados. Eles não se pouparam tão bem em bendizerem, em louvar ao Senhor de todo o coração, com os seus louvores, os seus instrumentos musicais. Glória, como nós fizemos aqui, não é? Então eles louvaram o Senhor de todo o coração. E quando tiveram a atitude certa, o Senhor deu-lhes um presente, presenteou-os com a sua presença. E diz que a casa se encheu de fumaça, se encheu de uma nuvem. E os sacerdotes não podiam mais ministrar ao Senhor, não podiam mais ficar em pé. Acabou o culto. Mas mais vale o Deus do culto do que o próprio culto em si. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor é mais importante que todas as coisas. Amém? A presença de Deus é o suficiente. Ela é importantíssima. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tudo o que fazemos aqui é temporário e passageiro. Mas a presença de Deus e a sua glória é eterna. E a nossa verdadeira riqueza é aquela parábola de alguém que perdeu aquela moedinha e foi à procura dela. Se nós perdemos a presença de Deus, temos que ir à procura dela. Amém? Temos que bater. Temos que clamar ao Senhor.
Senhor, tem misericórdia de mim. Não é os outros, é de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu deixei de sentir a tua presença. Eu preciso que tu te manifestes. Eu preciso que tu me ajudes. Eu preciso da tua presença. Amém? Então nós temos uma riqueza. E essa riqueza que nós temos, que é a sua presença, ela não é passageira. Ela é permanente. Ela vai durar para sempre. Tudo o que fazermos aqui passa. Mas esta presença gloriosa do Senhor, ela vai nos acompanhar para todo o sempre. Porque ela é o próprio Deus. Graças a Deus. Até que ponto nós valorizamos a presença do Senhor? Amém? Se o Senhor houver interesse, Ele vai nos conceder o que deseja o nosso coração. O que é que o nosso coração deseja? Deleita-te do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E não há melhor desejo do que o próprio Deus, do que a sua presença. Ela deve ser tudo para nós, amém? Ela deve ser o motivo pelo qual nós louvamos, pelo qual nós pregamos, pelo qual nós vimos à casa do Senhor, pelo qual nós vamos trabalhar, pelo qual nós dormimos. O Senhor deve ser tudo a nós, deve ser o mais importante a nós, amém? E quando Ele se torna o mais importante, amém? Quando Ele se torna tudo, nós lhe entregamos todas as coisas, o Senhor se manifesta, o Senhor começa a encher o nosso coração vazio, o Senhor começa-se a manifestar na sua igreja, amém? E começa-se a manifestar não apenas intelectualmente, mas trazendo almas salvas, curando os enfermos, libertando, amém? Os processos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Porquê, glória de Deus? Porque Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Onde está a sua presença acontece sinais. Onde está a sua presença acontece mudança, acontece conversão, amém? Quebrantamento de coração. Faz parte da glória de Deus. Graças a Deus. Até que ponto nós estamos a dar valor? Isso é uma pergunta, não é? Nós temos que responder a cada um de nós. Sei que os irmãos dão valor, mas vamos dar todo o valor, porque isso vai ser a nossa vitória, a arca, a presença do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar só em pé e depois vamos ter um tempinho de oração, os momentos. Graças a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu dás importância à tua manifestação, à tua presença. Tu sempre quiseste ter comunhão com o teu povo e o teu povo muitas vezes esquece de ti e quer o ritual. Mas tu, Senhor, és aquele que enche os nossos corações, és aquele que faz transbordar o nosso interior com paz, com alegria. Oh Deus, com aquela importância, Senhor, com aquele conteúdo, oh Deus, que faz com que a vida vale a pena, faz com que vale a pena sermos cristãos, faz com que vale a pena vivermos, ó Deus, porque a tua presença abençoa toda a nossa vida, abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o nosso país, abençoa por onde ela passa. A tua presença faz a diferença, meu Senhor, e nós queremos resgatar, nós queremos que tu venhas novamente, ó Senhor, porque é teu interesse, és tu que desejas isso, ó Senhor, encher o teu povo com poder, encher o teu povo com virtude, encher o teu povo não só com conhecimento, mas com alguma coisa prática, alguma coisa efetiva, ó Senhor, que é a tua maravilhosa presença, ó Pai. Ó Senhor, que esta casa possa se encher de fumaça, Senhor, mesmo que não conseguimos pregar a tua palavra, mesmo que não possamos não conseguir louvar, ó Senhor, o teu nome, por causa da tua presença, ó Senhor, nós queremos pagar esse preço, porque tu és tudo para nós, tu és tudo para nós, ó Deus, tu és o nosso bem mais precioso aqui na terra. Enche os nossos corações, tira o medo do nosso coração, tira a timidez dos nossos corações, e só o teu Espírito faz isso, ó Senhor, só a tua presença manifesta, ó Deus, nos torna corajosos, nos torna amorosos, ó Deus, nos faz reconhecer as tuas benignidades e as tuas bondades, Senhor. És tu que mudas a nossa pessoa, és tu que transformas cada um de nós, tu és o Senhor da igreja, a igreja é tua, Senhor, pagaste um alto preço para ela, ó Pai. Oh Senhor, que a tua presença, ela possa estar no nosso meio, no meio da nossa família, no meio do nosso coração. Oh Deus, por onde andarmos, meu Senhor, que a tua presença possa vir connosco, porque ela vai fazer a diferença no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Senhor. Muito obrigado pelo que vais fazer. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.